se esforçando para conseguir um objetivo. Ganhar pontos, o que mais, gente? Hã? 7D? Vocês sabem o que é o capitalismo? Vocês sabem o que é o capitalismo? Vocês já viram Marx? Sim. Vocês já viram Marx, Weber, Durkheim? Só um chute, vou falar porque que capitalismo aparece, a primeira coisa que aparece na cabeça de vocês. E luta de classes. Luta de classes. É um conceito que Marx ele vai falar bastante. Dinheiro também. Classes. Dinheiro. O que mais? Luta de classes, dinheiro. Desigualdade. Todo mundo sabe. Desigualdade. Gente, não vai pagar na letra. Não tem costume se ter medo de fogo. Eu tenho minha decisão aqui. Pronto, então para vocês trabalham meio sustento, ganhar pontos, CLT, capitalismo, luta de classes, dinheiro e desigualdades sociais. O capitalismo é tudo isso e mais. O capitalismo ele é um modelo socioeconômico. Por que socioeconômico? Porque ele influencia na sociedade, tanto na cultura, na política, e ele influencia principalmente na economia. É uma forma de modelo que ela teve origem no final do feudalismo. Mas por que esse trabalho de capitalismo? São mais esses dois. Para vocês, fazer outra pergunta. Para vocês, o trabalho, ele é um sofrimento ou ele é uma virtude? Sofrimento? Acho que vocês sabem dessa curiosidade. Um ponto na história. Tem um ponto na história que diz que o trabalho, na Grécia Antiga, quem é que sabe? Na Grécia Antiga o trabalho era visto como uma punição, tortura. Porque na Grécia, quem era considerado, isso aí você deve ter aprendido de história, em democracia. Quem era considerado um cidadão era o quê? Na Grécia Antiga, homens mais velhos que ocupavam livres, de uma posição alta e que tinham ociosidade. Então o trabalho ele era considerado como algo escravo, como tortura. Inclusive no latim, ele tem até uma palavra que o trabalho se refere praticamente a tripalia. Significa tortura, um instrumento de tortura que a pessoa era toda esticada e era tudo perfurado. Tripalia. Só que, com o decorrer da era moderna, com o tempo que foi passando, o trabalho ele já não foi mais visto como uma tortura. O trabalho ele foi visto como algo mais, algo que dignifica o homem. Cara, antigamente só quem trabalhava era escravo, hoje em dia não. Você não ouve muito tempo, pô, cara, o cara é muito trabalhador, o cara trabalha demais, o cara é muito gente boa. Foi mudando o significado. Do Oriente passou para o Ocidente e teve esse ressignificado que veio do capitalismo. O capitalismo ele ressignificou tudo que a gente sabe sobre o trabalho. Inclusive, tem um autor que eu acho que você conhece muito bem, o próprio Weber. Ele vai falar sobre isso. Marx ele vai criticar. Ele vai dizer, cara, o capitalismo é uma droga. Ele que causa sofrimento humano. Ele que gera uma luta de classes que é entre patrão e trabalhadores, proletariados. E Weber não, vai dizer, cara, vamos olhar pelo meio cultural, vamos ver de outra maneira. Weber escreveu um livro chamado
os calvinistas. Eu acho que você já deve ter ouvido falar desse termo. Os calvinistas, eles acreditam na predestinação. A predestinação que uma vez salvo, sempre salvo. Não são todos, mas alguns deles acreditam nisso. O próprio Calvino. E nisso, a maioria desses caras eram da burguesia. Então, como eles eram donos de indústria, eles ressignificaram tudo isso. Fazendo o quê? Cara, o trabalho é visto como uma virtude. Se você gasta demais, se você gasta muito nos seus prazeres, se você trabalha, mas no final você perde tudo no final do mês, gastando com coisas fúteis, você não tem acesso à salvação. Então o trabalho ele foi ressignificado como algo de tortura, passou a ser uma virtude. Inclusive eles vão usar até mesmo referência da própria Bíblia para justificar isso. O apóstolo Paulo, lá na carta para os Colossenses, ninguém coma se não puder trabalhar. Trabalhe com as suas próprias mãos. Então eles vão tirar disso aqui e significar a palavra trabalho. Então o trabalho vai ser passado como uma coisa de virtude. Inclusive nossos pais, eles vão dizer isso, meu filho, quando você tiver 18 anos, trabalhe muito, que você vai conquistar suas coisinhas. Então tem tudo isso aqui. Agora vamos para o capitalismo, como ele influencia a modernidade nos tempos atuais. Gente, para vocês, o capitalismo ele faz mal ou faz bem? Para as nossas vidas, para quem é trabalhador, assalariado? Sim. Depende? Por que depende? O cara tem que pagar mais, né? O cara quem sabe usar o capitalismo, deixa essa coisa. Agora quem não sabe. Não. Não, mas ele tá certo. Essa é uma das desigualdades. Porque o capitalismo, que é para quem vai dizer? O capitalismo vai beneficiar a pessoa que é patrão. Funcionar dentro. Por quê? Vai ser escravo. Vai dar um causa, tem que ser patrão. Tem um negócio tem um termo que Marx vai dizer que é bem legal. Ele vai dizer, cara, o capitalista, ele tem a propriedade privada dos meios de produção. O que são os meios de produção, gente? É bem simples. Da maneira bem mais simples, os meios de produção, em sua essência, é como se fosse o comércio, a fábrica, as terras. Se você possui esses meios de produção, você privatiza e você contrata pessoas, o dinheiro vai todo praticamente para uma única pessoa. Pois é. Mas vocês acreditam que alguém, vamos supor, da nossa classe, consegue ascender e se tornar um bilionário futuramente? Mais difícil. Mas, cara, por exemplo, eu trabalho CLT, trabalho no emprego. Cara, só que todo mês eu só ganho um salário mínimo. E como é que eu faço para poder ganhar
Pronto. O capitalismo é assim que ele funciona, uma grande engrenagem, onde o trabalhador ele é colocado em uma vida. Tem até um termo que Marx vai dizer, que acho que vocês devem conhecer o termo. Mas está aqui o trabalhador, aqui o gerente e aqui o patrão. Os trabalhadores eles sustentam essa base, os funcionários têm uma base legal, porque eles são administradores, para no final o cara que está no topo receber todo o dinheiro, receber o lucro. Porque assim, vamos supor, um exemplo bem legal. O trabalhador, ele produz o salário mínimo dele, na teoria, vamos supor, Marx ele vai usar esse termo, não sei o que eu citar, eu acho um termo muito legal. Mais valia ou mais valor? Mais valor. Tá certo. Que é o termo que é o seguinte, cara, o trabalhador, ele não tem noção do que ele produz. Então ele é enganado. Então assim, eu trabalho 8 horas por dia. Eu trabalho 8 horas por dia. 6 dias na semana. Só que o que eu produzo para mim sobreviver é apenas em 4 horas. Só que eu trabalho o dobro. Eu trabalhando o dobro, o lucro não vai para mim. Ele vai para o patrão. Lembra aquele negócio de coach que o pessoal costuma dizer? Trabalha enquanto eles dormem, estuda enquanto eles se divertem. O que é que vocês acham dessa frase aí? Canais. Mexe com a cabeça da pessoa, sim. Mexe? Realmente? Pois é, o cara vive em um momento que o cara se acha que se trabalhar muito um dia vai poder chegar no topo de patrão. Só que não. Para você poder chegar no topo, você tem que explorar alguém. É inevitável. No sistema capitalista, a sistema funciona dessa maneira, através de desigualdades. Por isso que uma parcela, 1% da população é rica. Os outros 99% ou vivem em situações de sobrevivência na miséria. Então é que Marx ele vai começar a falar, cara, trabalhadores unidos, pô, vocês não entendem, vocês estão sendo explorados. O que vocês precisavam para sobreviver, vocês trabalham o dobro em condições insalubres. Para vocês terem noção, na década de 30, por aí, na década de 30, os trabalhadores, na década de 30, os trabalhadores não tinham os direitos confirmados. Exatamente, não tinham os direitos trabalhistas. O que acontecia? Ele negociava com o patrão. Mas como é que você negocia? Não tem como negociar. Por quê? Porque, lembra dessa pirâmide? Os alunos aqui na base e 99% da população em situações precárias, pois é, ela vai gerar um grande exército. Vou chamar assim, acúmulo de massas. Um acúmulo de massas de desempregados que estão dispostos a receber bem menos. Estão dispostos a trabalhar por mais para apenas conseguir sobreviver. Teve uma pesquisa que em 2 anos, jovens que saíram da escola, que tentaram adentrar no mercado de trabalho, ficaram até 2 anos desempregados. Isso é muito triste, porque se hoje em dia o trabalho ele é uma base, voltando para o meio de sustento, como é que a pessoa consegue sobreviver durante 2 anos sem trabalhar, sem receber nada? Aí por isso que entra também a questão dos auxílios do governo, que é uma grande ajuda. Pois é. Então assim, tudo isso aqui sobre trabalho, capitalismo, ele tem vantagens. Mas em compensação, as desvantagens que ele tem é muito prejudicial a longo prazo. Para vocês terem noção, na Europa os caras só trabalham 26 horas por dia. É que em alguns países eles ganham mais, tipo assim, produzem mais vão ganhar mais, né? Pois é. Só que lá eles têm direitos trabalhistas melhores. Os caras fizeram uma pesquisa. Foi até um teste para dizer assim, cara, não, tô ligado. Pois é. Diminuir a carga horária, né? Por quê? Porque o Brasil
tem gente que não consegue nem sequer ver a própria família. Então, assim, isso aqui é uma realidade. Agora o pessoal está calculando, está nesse projeto de burnout. Burnout é uma doença, tipo uma síndrome de exaustão muito grande. A pessoa trabalha tanto que o corpo começa a quebrar. Começa primeiro da mente, depois quebra no corpo. Então a pessoa começa a se deteriorar por dentro. Estou falando de uma forma bem bruta. Mas um termo mais específico, científico, ficou bem melhor. Pronto. Aí nisso, a gente está fazendo esse estudo no fim da escala 6 por 1. Acho que vocês sabem muito bem que é só que tem se falando. Só que aí que dá, né? A escala 6 por 1 era Isso ajudar. aconteceu. O fim da escala 6 por 1? Pô, cara, é bom. Não é doido, macho. Por que é ruim? Mas o H fala, não. Eu tô suspeitando que ele é o patrão dele. Ele é o patrão dele. Ele é contra a educação. Mas é porque o que a pessoa pensa, cara, todo mundo parando de trabalhar vai quebrar o país. Então, não é mentira, não é assim. As pessoas esquecem também que tem pausa, tem feriados, as pessoas têm descanso, então não vai quebrar o país. O que é que eles querem? Cara, se o cara para de produzir tudo, não vão ter todo mundo. Porque o Brasil é um país que trabalha demais, só que ele não tem esse retorno para ele. Ele ganha menos. Então, O Luiz é exportado, né? Aí não usa o material, a matéria-prima do país, não é usada aqui, é exportado aos países. verdade, são os maiores exportadores. Cara, só estamos atrás da China e a China compra os alimentos da gente. Tanto só a China, mas como o próprio Estados Unidos, a metalúrgica. Gente, teve aquele negócio lá do Petrolão, que teve toda aquela crise que tinha uma empresa nacional nossa, que valia muito, os caras venderam por 200 milhões, sendo que valia bilhões. Então assim, no fim da escala 6 por 1, muita gente vai dizer que é contra, porque vai diminuir o PIB, vai não sei o que, mas é temporário. Porque as pessoas não param para pensar que um corpo cansado, ele trabalha menos do que um descansado. Porque o ser humano ele só consegue produzir muito quando ele está descansado. O pessoal lá da Finlândia, os caras fizeram teste, botaram na escala 5 por 2. Os caras tinham um final de semana para descansar e quando voltavam na semana os caras estavam bem descansados e bem remunerados também. Então assim, quando o corpo fica na exaustão, o corpo não pensa. Quando você dorme menos, você não consegue pensar racionalmente, você não consegue trabalhar. Então assim, essa exaustão gera um adoecimento a longo prazo. Essa escala aqui ela serve para adoecer mentalmente e fisicamente. Eu trabalho numa empresa. Eu trabalho numa empresa que é essa mesma escala. A gente só falta morrer, cara. Eu só peço a Deus para chegar sexta-feira para eu poder descansar e dormir. E vai trabalho sábado e às vezes vai no dia todo. Só tem um domingo. Aí o cara não tem muito tempo para cuidar da família, não tem tempo para fazer as coisas. Então, imagina quem trabalha e quem estuda. Cara, o cara praticamente não tem vida, não tem uma vida social para se aproveitar. Então, esse tipo de escala gera um adoecimento. No mais, isso, eu vou falar um pouco sobre as desvantagens e as vantagens do capitalismo. Mas o pior é que o capitalismo, assim, a gente fala muito sobre sistemas econômicos, a gente foca no lado isolado. Exatamente, mas pior que tem um lado, todo sistema econômico tem seu lado ruim e seu lado errado. Por exemplo, o comunismo, o socialismo, o comunismo, só é o seguinte, igualdade. Igualdade para todos. Só que a liberdade, ela não vai existir. Por quê? Perdoe o cara falar uma besteira. Mas no sentido de que o Estado é que vai comandar tudo, o Estado vai gerenciar tudo. O ganho, questão de saúde, escola. No capitalismo, o que é que acontece? Pois é,
Teve vários crises do capitalismo, mas a pior delas foi em 1929, no fim da Primeira Guerra Mundial, se eu não me engano. Por quê? O capitalismo estava saindo. Os Estados Unidos saíram da guerra muito ricos. Os caras saíram com muito dinheiro. Só que aconteceu um pequeno probleminha. Os Estados Unidos estavam passando por um momento alto, festa, rádio, eletrodomésticos, tudo uma inovação, inclusive uma vantagem do capitalismo. Era bem legal. A inovação. Alguém sabe dizer por que o capitalismo, eu vou atacar por outro tempo, alguém sabe dizer por que o capitalismo ele gera essa inovação? Geração das máquinas a vapor. Também, mas é aquela coisa. O mercado capitalista é uma coisa interessante. Por quê? Porque se todo mundo tem liberdade para montar um próprio negócio, vai gerar o quê? Parecido, vai gerar uma. Não. Ela vai gerar uma competição. Porque se todo mundo, se tem várias empresas, o cara tem que se diferenciar em alguma coisa. Exatamente. Então ela vai gerar inovação de produtos e serviços. Um exemplo, a Ferrari e a Ford desenvolveram carros muito bons. Carros praticamente considerados de luxo. Só que aqui está, as outras concessionárias vendiam carros, só que tinham as melhores do mercado que estavam ganhando. Teve uma que pensou diferente. Cara, como é que eu vou poder superar esses caras? Já sei. Eu vou criar uma categoria só para mim. E ela eu vou governar. E quem fez isso foi a Tesla. Isso. A Tesla gerou uns carros elétricos. E ela começou a trabalhar com essa tecnologia, por quê? Porque é uma tecnologia ecológica, não faz mal para o meio ambiente e é considerada uma coisa de luxo. É considerada uma coisa de luxo. Então vai vender, os caras se tornaram bambambãs no mercado. Sobre as crises hídricas, uma delas, da de 1929, que gerou logo depois da Grande Depressão, é que o capitalismo, lá nos Estados Unidos, depois que eles saíram da Primeira Guerra, os caras saíram com muito dinheiro, o mercado estava bom, os caras estavam vivendo mesmo, era o ápice dos Estados Unidos, todo mundo comprando coisas, foi gerado crédito, as pessoas podiam comprar as coisas e depois pagar com crédito, todo mundo tinha ações, só que aí que tá, a bolsa, ela era controlada, se eu não me engano, a bolsa de valores. A bolsa de valores ela era controlada, só que aí o que aconteceu? A bolsa, de um dia para outro, ela teve essa redução. E essa redução começou a decair. O que foi que aconteceu? A economia quebrou. O que era milhões que estavam jogando, milhões de pessoas tendo poder de compra, comprando qualquer coisa, tendo dinheiro na conta, de uma hora para outra tudo virou de ponta cabeça. Os caras já não tinham mais nada. A economia quebrou e o Estado teve que intervir. Sendo que o capitalismo, uma das coisas que ele tem é que ele tem essa liberdade, o Estado não pode intervir, que se chama liberalismo, na qual ou o Estado ele tenta influenciar um pouco ou ele não tem nenhuma influência. Só que depois disso o Estado teve que ajudar. Por quê? Porque as pessoas tinham tudo, perderam e estava gerando uma grande confusão, uma grande explosão. Inclusive vai dar o Roosevelt, professor lá do presidente dos Estados Unidos, que ele conseguiu ajudar isso aqui. Ele conseguiu lá fazer um negócio lá, ele conseguiu trazer um dinheiro pro pessoal que foi nos bancos, as pessoas estavam doidas. Tá. Carol? Pronto, gente, voltando, teve toda essa coisa de crise. E a Grande Depressão foi um exemplo de que o capitalismo ele não é 100% estável. Uma hora ele vai destruir. Se tiver que um novo modelo econômico que vai mudar tudo isso. Agora, então, vai ser o socialismo com a China, vai ser o comunismo aí com a
combate à luta de classe. O proletariado